a coordenadora da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, que atende 37 municípios, que tem a sua sede aqui em Lajeado, no Vale do Taquari, e também o biólogo especialista em saúde, o Bruno Capelari. Vamos tentar trazer um pouco do cenário, mas também daquilo que pode acontecer, infelizmente começando, né, gente, com essa notícia ruim, essa notícia pesada, sinceros sentimentos aí para todos os familiares desse homem que acabou falecendo por dengue. Dentro do possível, né? Uma boa tarde para vocês, bem-vindos. Obrigada, Sander. Boa tarde, Sander, Gabriela, todo mundo que nos acompanha. A gente também tomou um choque, a gente estava se preparando ali na sala e ficamos sabendo dessa confirmação, então, desse primeiro óbito na nossa região. Mas também a gente está aqui para conseguir passar para vocês e para todo mundo que nos escuta um pouco do nosso trabalho e das formas que a gente vem enfrentando aí o combate ao Aedes aegypti. Bruno, tudo bem? Boa tarde. O que a gente pode falar na questão de prevenção? Eu sei que todo ano a gente fala a mesma coisa, mas algumas coisas elas acabam se repetindo, e tanto é que a gente já tem o primeiro óbito agora, a gente viveu momentos mais conturbados no ano passado também. O que vocês fazem como Coordenadoria Regional de Saúde para tentar minimizar tudo isso? Bom, os picos de dengue se dão mais nessa época do ano, né, que é alto calor, altas temperaturas. Também a gente veio de duas cheias muito históricas, né? Foi em setembro e novembro, então lá atrás, quando se teve essas enchentes, a gente já imaginou que poderia estourar de um jeito muito mais rápido essa nova onda de contaminação. Durante todo o ano, mesmo no baixo período, se assim posso dizer, de casos de dengue, a 16ª trabalha em prol das áreas técnicas. O Bruno faz todo o planejamento de capacitação aos municípios, junto com outros colegas da Vigilância Ambiental da 16ª. Tira dúvidas, pontualmente vai nos municípios, faz visita, realiza visitas a campo também. Então, as equipes de saúde dos municípios, dos 37 municípios do Vale, estão anualmente em capacitação, anualmente sendo fiscalizados e acompanhados aí para a gente conseguir combater o mosquito da dengue. A gente normalmente faz o comparativo com o mesmo período do ano passado, né? A gente fechou o ano de 2023 com o Lajeado, com o Vale do Taquari, na verdade, em destaque negativo, né? Não só pelas enchentes, como falou a Rafaela, mas também em relação à dengue. Tivemos 12 vítimas no ano passado, né, em 6 cidades. Encantado teve 5 óbitos, Estrela 1, Lajeado 1, Mussum 1, Roca Salles 13 e Travesseiro 1. E como é que está a situação na comparação desse período com o ano passado, e o que dá para esperar? Será que esse ano conseguirá superar ainda aquilo que já foi bastante negativo no ano passado? Em comparação com o ano passado, nesse momento, em fevereiro, nós não tínhamos ainda óbitos registrados no estado. E Lajeado, então, confirmou hoje o seu primeiro e é o 7º do estado. Então, sim, nós verificamos esse ano uma grande antecipação do período da sazonalidade, seja em número de casos, seja em número de óbitos também. É claro, tivemos o primeiro somente hoje aqui na regional, mas já é um contexto preocupante desde o final de dezembro a nível estadual. Tanto que nós temos regiões do estado que registram um número muito acima do esperado desde o final do ano passado. Isso era um pouco o que se previa de acordo com as chuvas que estamos registrando em um volume maior desde setembro, pelo menos, né? Então, a preocupação era justamente essa, que o período de maior transmissão do vírus fosse antecipado em detrimento a março e abril, que é aquele período clássico. Nós temíamos que começaríamos a ter transmissão antes, e isso se confirma. O prognóstico ele não é muito favorável no contexto de que, se mantivermos a trajetória tradicional das epidemias de dengue, é muito provável que nós continuemos num contexto desfavorável, pelo menos até o final de março, a primeira quinzena de maio, abril, a primeira quinzena de maio. É o que a gente espera, pelo menos. Vai longe, então, até a primeira quinzena de maio. A sazonalidade, até nós termos uma diminuição da temperatura média. O contexto do estado hoje em dia não é mais de interrupção de transmissão viral, ou seja, tem confirmação de casos o ano todo, mas o período mais delicado, mais crítico, de fato, dura pelo menos até maio. Vocês falam das chuvas, do calor. A Rafaela antes falou da questão das enchentes, que já se imaginava esse aumento de casos. Se tratando das enchentes, por que se deve? É mais escombros, mais água acumulada? Qual é o diagnóstico?
Bruno pode me corrigir se eu estiver errada, mas ao meu ponto de vista, ainda como o estrago foi muito grande, principalmente nas enchentes de setembro ali, se acumula algum entulho que daqui a pouco não foi recolhido, e tem muitas partes que ainda tem lugares que se chamam as armadilhas, os logradouros ali das larvas, que evoluem a mosquito da dengue. Então eu acredito que sim, que isso dificulta bastante essa questão, onde tem mais água parada, o mosquito está ali procurando para largar os seus ovos. Então, acredito que sim, que a enchente tenha nos prejudicado enquanto ondas, né, de contaminação que a gente já esperava que seria bem forte, como o Bruno havia relatado. Mas até para a gente entender, porque nós estamos falando de algo que aconteceu em setembro, né? Nós já estamos em fevereiro. Quanto tempo leva, né, para a larva estar ali, daí o ovo e depois vir o mosquito? Como é que é esse processo todo? E se nós continuamos ainda com mosquitos, né, proliferando, a gente está vendo que são muitos casos autóctones, né, casos contraídos dentro do próprio município. Não são pessoas que viajaram e foram picadas por mosquito em outro lugar, que piora ainda mais a situação, né? Fala um pouco desse diagnóstico dessa situação. O ciclo de vida do mosquito ele dura cerca de 10 dias entre a oviposição a postura do ovo e a emergência do mosquito adulto. Mas a gente está falando aqui de uma questão, de um crescimento exponencial. No inverno nós temos uma redução da infestação, tem menos mosquitos, não elimina de forma alguma, a temperatura baixa não é suficiente para evitar que nós tenhamos mosquitos voando, enfim, adultos. Entretanto, nós temos uma redução dessa densidade. A partir do aumento da temperatura, a temperatura é uma das características mais importantes para o desenvolvimento dos mosquitos. Nós temos a infestação gradualmente subindo. Então, ali, mais ou menos em setembro, começa a subir a infestação e a gente segue subindo até meados de março e abril. Então, assim, o que poderia ser uma baixa infestação, uma baixa quantidade de mosquitos ali em setembro, outubro, novembro, vai se tornando uma infestação muito considerável agora em fevereiro, março e abril, principalmente. Por isso da consequência 5 meses depois da enchente. Isso, é claro que o desenvolvimento é mais rápido, mas a gente, assim, 1 vira 2, que vira 4, que vira 8 e vai crescendo. Mesmo que o mosquito viva 10 dias, você falou, né? Ele se desenvolve em 10 dias, mas ele vive 30. Vive 30. Mas até mais, na verdade, mas em média 30, então vamos levar dias. Aí 40 dias, okay, mesmo, né? Porque de setembro ele viveria até... E tivemos a enchente de novembro também. E tivemos enchente de novembro, teve outra também enchente, mas mesmo assim, aquele de setembro, ele deu origem a tantos outros mosquitos que vão dando origem para outros. Exato. E aí é um ciclo, né? Em relação a cuidados, a gente fala muito, mas para a gente reforçar que cuidados as pessoas têm que ter tanto nas suas casas, estabelecimentos, como consigo mesmo, né? Repelente, enfim, outras coisas. São as orientações clássicas. O mosquito da dengue ele tem essa característica de preferir os depósitos com água parada e limpa. Então, o cuidado mais básico é fazer a inspeção no seu próprio imóvel, garantir que não tem água parada naquele local. As medidas individuais também são relevantes, então o uso do repelente, sim, a gente recomenda enquanto medida de cada indivíduo, tomar essa providência para reduzir a chance de ser picado. Mas aqui, aproveitando o gancho, não é tanto nosso trabalho do programa do Aedes, mas considerando o óbito que nós tivemos hoje também, uma questão que tem que ser muito salientada é a busca pelo atendimento. Nesse momento, nós sabemos que a dengue é uma doença muito relevante na nossa região, então apresentou febre com dor no corpo, a dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele, um mal-estar geral, é muito possível que tu esteja com dengue. Então, não necessariamente todos os sintomas, né? Não necessariamente, alguns exatamente. Deles. E a busca pelo atendimento rápido é muito importante, porque daí a equipe de saúde que está atendendo esse caso vai poder identificar se é um caso leve, se tem chance de agravamento, e vai conseguir manejar adequadamente desde que haja essa procura precoce, né, pelo serviço de saúde. E quando a pessoa deve procurar? Quais são os sintomas clássicos? E tem uma boa diferença ali, né, de uma gripe, né, porque fala-se de uma temperatura elevada do corpo, mas tem sintomas diferentes, né, e fica bem nítido isso em relação à gripe. O que dá para falar quando a pessoa deve procurar o atendimento médico? De modo geral, a gripe ela vai causar aqueles sintomas respiratórios, né? A dengue não causa sintoma respiratório. Tosse. Exato, dor de garganta, isso não é característico de dengue. A dengue vai ter, sim, a febre alta, acima de 38 graus, ela vai durar cerca de 2 dias. Nós temos um mal-estar geral, a pessoa fica com muitas dores no corpo, dores nas articulações. Ela pode apresentar a dor atrás dos olhos, que é algo muito característico, não está sempre presente, mas quando está presente,
é Sim. bem provável que se Sim. trate de um caso de dengue. As manchas no corpo, da mesma forma, não está sempre presente, mas pode ser um indicativo importante. Falta de perda de apetite, enfim, esses sintomas, fadiga, né? A pessoa fica realmente muito prostrada, ela fica mal. Você até disse, não é tanto a área de vocês, mas também a recomendação médica para ter o diagnóstico e para não tomar a medicação que não seja correta, né? Eu até vi alguns casos, não aqui na região, mas fora, de pessoas que se automedicaram e acabaram agravando ainda mais a situação. Então, tem sintomas, procura o médico, que é o mais recomendado. Vai na própria unidade básica de saúde do seu bairro, que é todo feito o encaminhamento através da atenção primária mesmo. E a partir de agora, Rafaela Fagundes, que é a coordenadora regional de saúde, também o Bruno Capelari, que é o biólogo especialista em saúde e que acompanha de perto os casos da dengue aqui na nossa região pela 16ª. Alguma ação especial para algum município? A gente vê, por exemplo, que Estrela esse ano tem chamado a atenção. Cada ano é um município. Teve um ano que foi em Bom Retiro, ano passado foi Lajeado, Encantado, teve muitos óbitos. Esse ano Estrela está chamando a atenção. Nós temos 68 casos confirmados e Estrela tem 43, o que dá 63% do total da nossa região. Lajeado tinha 7, foi para 14 de uma semana para outra, representa 20% também. Claro, são municípios com mais população, enfim, mas tem ação especial para um ou outro município? Como é que vocês trabalham isso também junto às prefeituras? Todos os municípios foram capacitados para executar as ações de controle vetorial. Então, não existe algo específico, algo que somente um município esteja fazendo ou possa fazer. Nós temos um rol de atividades básicas do programa, de rotina do programa. Posso falar por Lajeado e Estrela, por exemplo, que são 2 municípios que estão executando 2 atividades novas que nós implementamos ao longo desse último ano, que são as ovitrampas, as armadilhas para mensurar a infestação no território, e também a BRI, que é a borrifação residual intradomiciliar, onde existe a aplicação de um inseticida de poder residual, que fica na parede borrifada, agindo, né, matando os mosquitos que ali pousarem. Tanto Lajeado quanto Estrela já estão executando essa atividade nos prédios públicos do município. E nós acreditamos que seja uma estratégia muito importante para conseguir ajudar nesse trabalho de reduzir a infestação. Mas, como sempre, fica o alerta de que nenhum produto químico, nenhuma outra ação é tão eficaz quanto eliminar a água parada, porque dessa forma tu não vai ter ovos e não vai ter larvas e não vai ter novos mosquitos emergindo. E não tem uma explicação porque cada vez um município tem mais casos, os cuidados mesmo que tem a ver com os números. Mais água parada, enfim, outros cuidados também. Claro, municípios mais urbanizados acabam sim tendo, com a maior aglomeração de pessoas, tem maior risco porque tem mais pessoas suscetíveis, né? Então é até esperado que tenham mais casos. Uma questão importante é que no momento em que tu tem um aumento no número de casos, uma certa parcela daquela população, quem pegou, o vírus não vai se infectar novamente se for o mesmo vírus, né? Se for o mesmo sorotipo. Então, isso pode contribuir para, por exemplo, não repetir no ano seguinte e tudo mais. Mas nós estamos, sim, também muito alertas para a introdução de outros vírus da dengue, né? O dengue 2, por exemplo, ele circula no estado, mas não circula na nossa regional. No momento que ele chegar, e é muito possível que chegue, todo mundo que pegou dengue pela primeira vez vai estar suscetível a pegar pela segunda. Então, os cuidados têm que ser permanentes, o vetor está em todos os nossos municípios e, portanto, o risco existe em todos os nossos municípios. Essa questão de ser contaminado pela segunda vez, a pessoa ela tem mais risco para a sua saúde? A segunda contaminação pode gerar pode aumentar a probabilidade de um caso grave, sim. Nem sempre a primeira contaminação vai ser um caso leve, né? Esse óbito, por exemplo, nós não quer dizer que é a segunda contaminação, não é isso. Pegando uma vez, tu pode agravar, assim como na segunda vez tu tem, de acordo com a literatura, a maior chance de agravar justamente porque o sistema imune pode ter uma resposta mais forte para essa segunda infecção. Mesmo se for num espaço maior de tempo, por exemplo. A pessoa pegou há mais tempo e contraiu agora de novo. Sim, tem alguns estudos que mostram que o mais, entre aspas, perigoso, enfim, a gravidade estaria mais aumentada se tu tiver uma infecção entre 2 e 3 anos a partir da primeira infecção. Mas, de novo, a gravidade ela é influenciada por diversos fatores, genéticos inclusive. Então, a pessoa pode ser suscetível a um caso grave simplesmente porque
ela é suscetível. Não quer dizer apenas a reinfecção ou pegar pela primeira vez, não determina, não é tão determinante assim. E como é que está a nossa região, Vale do Taquari, comparado com outras regiões nesse ano? A gente teve o primeiro óbito agora, são 7 já no estado, tem um município que já tem umas 2 ou 3 mortes, se eu não estou enganado, né? Como é que nós estamos aí comparado com outras regiões do Rio Grande do Sul? Acho que com questão regional aqui, e até em comparação a 2022, 2023, nós estamos até melhores em comparação aos outros anos, mas o que me preocupa bastante, em conversa com o Bruno também, é que da semana passada para essa, dobrou o número de confirmados. Nós tínhamos 30 ou 32 e agora estamos com 68. E aí, se semana que vem tivermos 120, depois 240, essa é a nossa preocupação, né? Então, pro número de confirmados, que é 68, e já termos um óbito, é uma questão, sim, que nos preocupa bastante. E com relação a 2023, tivemos o dobro de números confirmados, se eu não me engano, né, com relação a 2022 para 2023, mas o número de óbitos em 2023 dobrou, que teve em 2022 6 ou 7 óbitos, em 2023 tivemos 12. Então, tivemos no primeiro lugar do estado no ranking de óbitos. Então, a gente acaba tendo essa preocupação com a rapidez, essa questão da curva que dizem, né? Está subindo tão rápido, em uma semana dobrar o número de casos confirmados. Muda alguma coisa no planejamento de vocês, quando esse número é tão alarmante assim? Ou as ações, elas seguem a... É como o Bruno falou, né? A gente não acaba escolhendo um e outro, a gente segue de forma criteriosa com todos os municípios, mas sim, a gente acaba talvez visitando mais ou puxar mais para sensibilizar o gestor, o Bruno com a equipe técnica, eu com o secretário de saúde, para a gente tentar ver se tem alguma coisa incoerente que a gente ainda possa estar fazendo, que a gente ainda possa estar ajeitando para tentar evitar que esse número aumente gradualmente. Eu tô pesquisando aqui, é Tenente Portela, a cidade que já teve 3 óbitos, de 7 que a gente teve em 2024, né? E aí, basicamente, até aqui, ano passado nós tivemos um menino de 4 anos, né, que faleceu aqui de Lajeado, que foi muito forte, né? Foi. Não que a gente não sinta as pessoas de mais idade, mas aí muitas vezes com comorbidade é um pouco diferente. Até aqui, todas as pessoas que faleceram por dengue no Rio Grande do Sul com mais de 63 anos. Tenente Portela, uma mulher de 71, outra de 64 e outra de 75. 3 mulheres. Santa Cruz do Sul, um homem de 65. Santa Rosa, mulher de 71 anos. Cruz Alta, homem de 63 anos. E agora essa morte aqui desse homem aqui de Lajeado de 76 anos, né? Uhum. É isso, gente. Covid tem preocupado também. A gente ouve falar de novo de pessoas se contaminando até. A gente dava notícia de Arroio do Sal, aqui uma praia nossa, que fechou até a escola por conta de contaminação. Eram 13 ou um pouco mais do que isso, contaminações lá em alunos. Quiseram fechar para não expandir ainda mais. Tá chegando alguma coisa para vocês? Como é que tá a situação hoje, em relação assim, ao Covid? Eu não trouxe números, né, de Covid, mas é claro que, embora tenha chegado o imunizante, acaba que a gente fica mais tranquilo, mas com certeza os cuidados se mantêm, né? É importante que cada um controle a sua carteirinha de vacinação, veja se está em dia. Se não está, ainda dá para fazer o imunizante. E com relação a agravos da doença, nós não tivemos notificações. Sei que sim, que tem números subindo nesse momento, mas por enquanto, assim, está tudo sob controle, não tem ninguém hospitalizado por Covid, que é o que mais importa, né? Que bom, Covid e dengue junto. Não, daí seria demais, né? Já tivemos, mas essa já questão do tivemos, imunizante pro Covid, claro que ajudou bastante, né? E com relação à dengue, a gente ainda não tem uma previsão, né? Claro, é um programa do Ministério da Saúde, do governo federal, mas o Rio Grande do Sul, na lista de prioridades, ficou fora dessa remessa. Então, assim, a gente não tem uma previsão do imunizante para dengue, que eu acredito que sim, que possa nos ajudar muito. Só por enquanto está disponível na rede privada. Rafaela, Bruno, muito obrigado pela presença de vocês. Aí um bom trabalho pela frente, no que pudermos ajudar aqui, estamos à disposição. Sandra, a gente agradece o espaço para falar um pouco do nosso trabalho. Lamentamos pelo óbito, mas seguimos bastante aí no trabalho para tentar combater o Aedes aegypti. Tá certo, conversamos com a coordenadora da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, Rafaela Fagundes, e também o biólogo especialista em saúde, Bruno Capelari, falando dos casos de dengue